Povo de Tebas, sejam muitíssimo bem-vindos. Sou o professor Bruno Malavolta, este é o canal Papo de Mala. E hoje tem um vídeo muito especial para você que presta Unicamp ou simplesmente gosta de poesia contemporânea, porque hoje falamos de um dos meus poetas favoritos. Tem algum lugar aqui, tem muito livro aqui. José Paulo Paes. O grande José Paulo Paes, leitura obrigatória no vestibular da Unicamp. Vem pra cá falar sobre o grande, ou pequeno, prosas seguidas de ordens mínimas. O livro está em algum lugar por aqui, eu não vou procurar, será que eu consigo encontrar rapidinho, mas eu sei onde está, aqui no meu Kindle. Aqui está o livrinho. Caso você queira comprar, acho que está R$23 no Kindle. Acabei de comprar, é uma excelente aposta de leitura para você que quer ler poesia simplesmente por ler, e para você que presta Unicamp, maravilhoso. Vamos lá, eu não vou ficar enrolando muito, eu vou direto ao ponto, pelinhos de gato por aqui, e vamos nessa que é bom a beça. Primeira coisa, então, vamos seguir aqui para conversar um pouquinho sobre o livro em si, ou melhor, sobre o José Paulo Paes. Primeira coisa, galera, estamos falando sobre poesia contemporânea, né? Poesia contemporânea significa uma poesia produzida no nosso tempo. É uma poesia, portanto, que obedece a circunstâncias que não são mais modernas, não são mais as circunstâncias da modernidade. Bom, então ela obedece a quê? Ela é após o que essa poesia se constrói? Primeira coisa, é uma poesia pós-cabralina, né? Ou seja, ela vai quebrar com a lógica que a poesia brasileira tinha assumido após João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto vai ser um poeta extremamente formal, um poeta extremamente racional, e a poesia do José Paulo Paes, portanto, responde por essa circunstância, que seria aquela da terceira fase do modernismo, na verdade é contemporâneo, né? Ou seja, aquele cerebralismo do soneto, né, típico de 45, Gilberto Mendonça Teles, etc., Bruno Tolentino, já é contemporâneo, mas responde mais a 45. Isso já não é mais a circunstância do Paes, ele está respondendo a isso, tentando quebrar este racionalismo. Bom, ela também é uma poesia pós-concretismo. Então, o concretismo e o próprio neoconcretismo, vamos lá, tem o neoconcretismo, né? Então, pós-neoconcretismo, que vai ser aquela poesia que você conhece da escola, aquela poesia que aproveita o espaço branco da página. Deixa eu ver se consigo jogar uma coisa de concretismo aqui, só pra gente observar, né? Só pra você dar uma olhadinha aqui do que nós estamos falando, tá? Concretismo, joguei aqui, vou ver se consigo abrir pra te mostrar, só pra você ter uma moralzinha, né? Só pra você ter uma noçãozinha. Foi alguma coisa, né? Saca só, é isso aqui, né? Então, o concretismo, ele vai trabalhar com coisas como isso aqui, né? O aproveitamento do espaço branco da página, famoso poema de Augusto de Campos, tá bom? Então, isso aqui foi feito antes do José Paulo Paes, perfeito? Se eu ponho aqui neoconcretismo e ponho Goulart, para você ter uma moralzinha de como é, aqui o Goulart é um pouco mais próximo daquilo que o José Paulo Paes vai fazer. Por quê, professor? Porque o Ferreira Goulart, do neoconcretismo, ele já tinha quebrado, em grande medida, com o racionalismo do concretismo. Ele quebra o racionalismo do concretismo, inserindo uma certa subjetividade para o poema que é ausente no concretismo, tá? Então, quando eu penso no concretismo, deixa eu voltar para o concretismo aqui, ó. Quando eu penso no concretismo, tem um excesso de racionalidade que vai desagradar os neoconcretos, como Goulart, Lydia Clark, Eliot Sick, etc. Então, há uma tentativa de colocar um certo tom mais subjetivo ao poema, perfeito? Então, este é o estado de coisas da nossa poesia, né? Este vai ser a situação da nossa poesia quando o José Paulo Paes vai, então, lançar o seu livro. Vamos procurar quando que é esse livro, o Prosas Seguidas de Ordens Mínimas. Isso é importante, né? Prosas Seguidas de Ordens Mínimas. Bom, nós temos um livro aqui publicado em 1992, você entendeu? Então, tipo, é realmente contemporaníssimo, né? Contemporâneo, né? E é um livro, portanto, que definitivamente não está mais inserido nessas lógicas que eu te apresentei agora. Entretanto, ele responde a elas num sentido pós, né? Ele é feito após esse momento, ou seja, ele desconstrói, ele herda, você entendeu? Ele herda certas características dessa galera. Ele vai trazer para seu poema, portanto, o quê? Uma consciência do espaço branco da página, uma consciência da forma que o concretismo e o neoconcretismo vão trazer, mas ele
quebra com isso, ao mesmo tempo que ele vai quebrar também com a racionalidade excessiva do concretismo e mesmo do neoconcretismo, que já quebrava isso, e também do João Cabral de Melo Neto. É uma poesia, portanto, que se insere dentro do hoje, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, o título já é curioso, né? Porque prosa, certo? O que é prosa, né? A prosa é aquele texto em que eu escrevo de forma corrente. Deixa eu voltar no meu Kindle aqui e deixa eu ir para a minha biblioteca e abrir alguma coisa de prosa aqui. Vou pegar, sei lá, o Ailton Krenak aqui, né? Só pra gente dar uma moralzinha. Isso é prosa, tá? Então não há versificação. Isso é prosa. E quando eu penso em poesia, certo? Poesia eu já penso alguma coisa como isso daqui. O Tomás Gonzaga Gonzaga Maria de Disseu. Essa construção em que eu tenho quebras rítmicas. Tem uma coisa me incomodando aqui, meu Deus do céu. Eu tenho quebras rítmicas de versos. Então isso é poesia. Perfeito? Então ele fala que são prosas seguidas de odes. O que são odes? São poemas de homenagem, poemas elogiosos, poemas que enaltecem, que exaltam heróis, né, atletas. Isso vem lá da Grécia Antiga, lá da Roma Antiga. E o Zé Paulo Paes, que tem uma enorme consciência de tradição, ele vai, portanto, dialogar com essas tradições. Vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre tradição? Não pense você que porque ele é um poeta contemporâneo, que ele não tem tradição. Na verdade, ele é um grande herdeiro de tradições, tá? Ele é um grande herdeiro de tradições e de traduções. Ele era um grande tradutor, tá? Então, ele herda essas tradições. Então, nós temos aqui um diálogo com o passado. O diálogo com o passado, tanto o passado imediato, que é este passado do concretismo, do neoconcretismo, quanto o passado mais remoto, como é o caso da Ilíada, da Odisseia, né? Das odes homéricas, portanto, dos poemas que são anteriores a tudo, né? São poemas da antiguidade clássica. O José Paulo Paes, aliás, tradutor, né, da galera, traduziu os clássicos, traduziu Shakespeare. Eu tô louco, deixa eu ver aqui se traduziu Shakespeare. Tradução Shakespeare, José Paulo Paes. Se não me engano, ele traduziu Shakespeare, né? Eu não tenho... tradutor em inglês, francês, italiano, espanhol, alemão. De fato, né? Ele vai ser um tradutor da galera, tá? Traduz gente demais, então ele dialoga muito bem com a tradição. Deixa eu ver se ele traduz aqui o Shakespeare. Não achei nada especificamente com relação a Shakespeare, mas ele vai dialogar com a galera. Bom, aqui... abre um artigo aleatoriamente e fala uma coisa interessante pra gente pensar. Fala aqui, ó, sobre Mallarmé. Bom, Mallarmé, o grande poeta francês que introduz a crise de verso, né? O grande poeta da crise de verso. Essa crise do verso francês, essa crise, ó, tá aqui a crise de verso, o crise do verso francês que ele vai com a qual ele dialoga. Então a sua poesia é uma tentativa de responder a essas tradições e a essa crise em que a poesia contemporânea se insere. Ele responde a essa crise através de uma poesia muito inventiva, muito brincante. Ele dialoga tanto com essa tradição mais francesa, mais formal, quanto com a poesia mais brasileira, mais brincante, do uso de Andrade, e aí vai. Sem muita enrolação, vamos para o livro. Afinal de contas, a gente vai ler aqui alguns poemas juntos. Vamos lá, eu separei alguns poeminhas, tá, interessantes a gente ler, mas eu quero focar mais, tá? Eu vou até começar por essa parte, tá? Eu vou começar porque é mais interessante. Não vou começar pelo prosas, tá bom? Vou começar aqui pelas odes mínimas. Vamos dar uma olhadinha nas duas? Quando eu vou pro odes mínimas, eu vou ter aqui, olha só, versos curtos, perfeito? Olha a estrutura aqui em dísticos, que é a estrutura da elegia grega. Então ele dialoga com a tradição, criando aqui uma elegia à sua perna esquerda. Vou te contar essa história. Olha só, o José Paulo Paes vai perder a sua perna esquerda. Ele perde a sua perna esquerda e ele cria, portanto, um livro de poemas para a sua perna esquerda. Se não me engano, foram complicações do diabetes, tá? O José Paulo Paes, portanto, ele vai fazer uma ode à sua perna faltosa antes de perdê-la. Porque para nós, seres humanos, nós percebemos tanto a existência quanto a ausência das coisas. A existência e a ausência para nós são dimensões da própria existência na psique, já que a nossa relação com o mundo material é uma relação muito complexa. É uma relação em que nós o tempo todo tentamos dar nome às coisas, significação às coisas, através da linguagem. Perfeito? Então, o José Paulo Paes está dialogando com tudo isso, com toda essa complexíssima
questão psicológica do perder, da falta. Vamos voltar aqui. Ele cria, portanto, aqui nas rodas da sua perna esquerda, ele vai criar poemas para a sua perna, e aqui anteriormente, nos prosas, vamos começar pelo prosas, ele vai criar pra gente aqui uma série de poemas que também dialogam com a tradição. Olha só que interessante, dísticos novamente, só que olha como ele ressignifica a tradição. E d'un marbre. Meu francês é ruim, mas vamos lá. Eu vejo que uma árvore me oculta, me ensombreia de um mármore, acredito que seja isso, tá? Então, a árvore, que é a natureza, e o mármore, que é a tradição ocidental. Vamos lá? Onde os cavalos do sono. Então vamos lá, uma poesia profundamente magética, essa aqui do José Paulo Paes. Então, os cavalos do sono tem um certo tom o quê? Surrealista, percebe? A técnica para você colocar no seu vestibular, caso ele pergunte, é a técnica da justaposição. O que é a justaposição? É a aproximação de imagens díspares causando um efeito de surrealidade. Então, se eu pego aqui esta canequinha, tá? E eu faço com que essa luzinha que tá aqui do meu lado, deixa eu abrir pra você ver, se eu faço essa luz brotar de dentro da água da canequinha, isso aqui poderia ser uma justa posição, tá vendo? É um pouco esquisito, causando um certo efeito de surrealidade. Bom, isso é então o que ele está fazendo aqui. Os cavalos do sono dá um efeito de surrealidade, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a letra, ficar um pouquinho melhor pra vocês. Onde batem cascos matinais, novamente cascos matinais, cascos da manhã, portanto, dá um efeito de surrealidade, uma vez que é uma justa posição, onde o mundo se entreabre em casa por Marigalo. Veja que ele traz aqui, ó, casa por Marigalo são elementos frugais, elementos, né, da natureza, assim como a árvore lá em cima, onde ao espelho duplicam-se, duplicação da alma humana, as anêmonas do pranto, anêmonas, né, anêmona, aquele bicho do mar que parece uma água viva, né? A anêmona do pranto. Então veja novamente, anêmona ligado à memória, porque é ligado à água ligada à memória, esquecimento na simbologia, e vai se duplicando aqui em pranto, onde um lúcido menino, que é provavelmente ele mesmo, resgate da sua própria infância, propõe uma nova infância. Então o menino lúcido, que sou eu crescido, eu adulto, propõe uma reinvenção da minha infância, portanto propõe uma nova infância. Ali repousa o poeta que era menino, que já era poeta porque era uma criança. Ali um voo termina, outro voo se inicia. Essa análise do eu, essa análise da subjetividade, a psicanálise, a memória que nos permite reinventar o passado. Sai da infância, cai para a questão adolescente, vamos em frente. Não vou ler isso com vocês, vou passar esse noturno também. Vamos para essa Canção do Exílio, interessante o nome Canção do Exílio, porque dialoga com Gonçalves Dias. Um dia segui viagem sem olhar sobre o meu ombro. Veja, segui viagem sem olhar sobre meu ombro, sem olhar aquilo que eu carregava, não vi terra, né, sem ficar observando a paisagem, só fui, não fiquei olhando, não vi terras de passagem, nem vi glórias em escombros, guardei no fundo da mala um raminho de alecrim. Veja que as imagens naturais aparecem sempre como um índice de simplicidade. Apaguei a luz da sala, que ainda brilhava por mim. Sala é a fragmentação do homem dentro dos espaços da modernidade. Fechei a porta da rua, a chave joguei ao mar. Andei tanto nesta rua que já não sei mais voltar. Veja que novamente ele adota o tom elegíaco, um tom de elegia. A elegia, para quem não sabe, galera, é um poema que fala sobre a morte, tá? Um certo tom elegíaco aqui. Tá bom? Interessante, um certo tom que lamenta aqui alguma coisa, lamenta a morte, não sei. Vamos continuar. Acabou, né? Então veja que a identidade é um tema central nesse primeiro conjunto de poemas. Vamos pensar que ele estava já na sua meia-idade, né? Vamos ver, José Paulo Paes, o livro de 92, ele nasceu em 26, vamos fazer as contas, 1992 menos 1926, dá 66 anos, né? Já estava velhinho já, né? Já estava aqui um senhor, né? Um senhor que contempla o seu passado e reflete sobre o seu passado. Retrato. Eu mal o conheci quando era vivo, mas o que sabe um homem de outro homem? De novo a questão da identidade e a questão da alteridade, o outro, a relação interpessoal. Houve sempre entre nós certa distância um pouco maior que desta mesa onde escrevo, até esse retrato na parede. Onde é que me olha o tempo todo? Para quê? Quer dizer, é ele, é o pai? Quem que é?
Pelo jeito é o pai. Não são muitas as lembranças que guardo dele. A aspereza, esse pai antigo, né? Esse pai meio áspero, meio difícil de lidar, de tratar. A barba no seu rosto quando beijava ao chegar para as férias. O cheiro de tabaco em suas roupas. O perfil mais duro do queixo quando estava preocupado. Veja que ele faz uma caricatura do pai, focando justamente os aspectos masculinos, né? O tabaco, a barba, o riso reprimido até soltar-se, alívio na risada, essa incomunicabilidade, difícil comunicação com o pai. Falava pouco comigo, estava sempre em outra parte, ou trabalhando, ou lendo, ou conversando com alguém, ou então saindo tantas vezes de viagem. Só quando adoeceu e o fui buscar na casa alheia, ele fica doente e ele vai buscar o pai, portanto, o trouxe para minha casa que infinitos cuidados de Dora, a Dora Ferreira da Silva, sua companheira, estivemos juntos por mais tempo. Mesmo então dele eu só conhecia a luta pertinaz, quer dizer, ainda assim não se entregou a mim, não se abriu a mim, só conhecia a sua luta por estar vivo, contra a dor, o desconforto, a inutilidade forçada, os negaceios da morte já bem próxima, o pai driblando a morte, até o dia em que tive de ajudar a descer-lhe o caixão à sepultura, até que um dia tenho que fazer a ajuda final. Aí, então eu soube mais que ausência, luto, né? Ausência e luto. Volta a psicanálise, a elaboração do elemento perdido. Senti em minhas próprias mãos o peso do seu corpo, que era o peso imenso do mundo, porque havia uma totalidade que morria ali junto com o pai. Então o conheci e conheci-me, ergo os olhos para ele na parede, ao retrato. Sei agora, pai, o que é estar vivo. Sei o que é estar vivo, porque agora eu já não o tenho mais. Bonito, né, cara? Aí vai, ó, outro retrato. Eu quero agora focar com vocês esses poemas, eu nem vou ler, tá? Observe só uma coisa interessante, que é isso aqui. Você tá vendo isso aqui, ó? Eu vou pegar um livro aqui para te mostrar. Este aqui, meu povo, é um pequeno livrinho do Charles Baudelaire chamado Petit Poème en prose, ou Pequenos Poemas em Prosa, em que Baudelaire, no começo, na introdução, ele vai falar sobre um tal de Aloys Bertrand. O Aloys Bertrand, que ele cita aqui na sua introdução, é um cara que fazia uns poemas meio góticos, né, um romântico, mas que escrevia em um estilo medieval. E aí, cara, esse tal de Aloys Bertrand, ele morre e ele deixa uma nota para o editor que ele queria que publicasse o poema como se fosse poesia. O que ele quis dizer era que ele estava fazendo continhos, tá? Continhos, digamos assim, que ele queria que publicasse com um espaço entre os parágrafos, pulando uma linha, como se fosse uma estrofe, como se fosse poesia. E aí, então, o Baudelaire pede para o seu editor, aqui na introdução, ele fala com o seu editor, fala, olha, eu queria que você conhece esse livro, não conhece, né? Quase ninguém conhece. E aí ele fala, cara, eu quero que esse livro seja publicado igual ao do cara. E aí então surgem aqui os pequenos poemas em prosa, que são poemas que usam... Acho que eu pausei sem querer o vídeo, desculpa. Ele causa um curto-circuito, uma vez que ele vai usar a prosa para fazer poesia. E aí a grande pergunta, né, galera? É isso que está acontecendo aqui? São poemas em prosa? Ou são versos enormes? Veja que essa é uma possível pergunta da Unicamp para você. Isso são versos ou é prosa? Você sabe me responder? Galera, é muito difícil responder a isso, porque é uma questão teórica, muito complexa. Mas basicamente a grande pergunta é, por acaso ele está rompendo com o verso? Eu diria a você, mais ou menos. Quando ele cria aqui uma separação, ele... entre os parágrafos ou os versos, ele está dialogando com a tradição do Baudelaire. Perfeito? Em segundo lugar, nós temos temas como o da loucura, que são caros ao simbolismo francês e ao Baudelaire. Mais um diálogo aqui entre o Baudelaire e o Zé Paulo Paes. Mas, sobretudo, cara, não é prosa, né, convencional como você imagina. Realmente... me parece que é um limítrofe entre o verso e a prosa, tá? Então, são poemas em prosa? Sim, são poemas em prosa, mas de alguma forma ele está aqui dialogando com essa tradição de ruptura. Aqui, por exemplo, ó, totalmente esses versos, né? É uma ruptura com o verso convencional. Perfeito? Muito interessante. Eu quero agora, de fato, passar em frente, não vou ler o livro inteiro com vocês, eu quero ir agora para o grande... só um detalhe, isso aqui é importante, né? O fim da história, porque há toda uma discussão sobre o fim da poesia, o fim da história no século XX. É com isso que ele está dialogando. Ele fala sobre a queda da Bastilha,
fala sobre aqui o nascimento do que a gente entende por modernidade, né? Após ali o Renascimento, o grande marco, a Revolução Francesa, chegando à Era Contemporânea. Bom, aqui, cara, ele está dialogando com esse fim da história, que é o fim da narrativa, o fim da contação de história e o fim da história como disciplina, a história oficial. Muito interessante, o Zé Paulo Paes é foda. Mas eu quero agora para as odes mínimas, que é onde a poesia vai crescer muito. A poesia do Zé Paulo Paes cresce muito aqui, onde ele começa a falar sobre a sua perna esquerda. Você até decor, pernas para que vos quero, se já não tenho por que dançar, se já não pretendo ir a parte alguma, pernas basta uma. Ele novamente adota o sistema elegíaco, o sistema de dísticos. Por quê, professor? Porque ele está falando sobre a perda, sobre a morte da perna. A morte da perna que entra com uma metonímia da morte. Então, primeiro vai a perna, já ele fala isso. Primeiro vai a perna, depois vou eu, cara. A perna vai antes, né? A perna é uma parte de mim que vai antes. Então, essa reflexão sobre a finitude. Já não tenho por que dançar, tenho 66 anos, tenho complicações de diabetes, perdi a vontade de viver, assim como o meu velho ali também perdeu em grande medida a vontade de viver. Quer dizer, o velho tava lutando, né? E ele meio que desencanou. Agora, observe aquela herança concretista que eu falei. Agora você percebeu, né? Aquela herança concretista e não concretista. Desço que desço, subo que subo. E aí, ó, desço que subo, desço que subo. É desço que subo ou desço que desço? Desço que desço, subo que subo ou desço que subo, desço que subo? Veja que aqui a espacialidade importa. A espacialidade do poema altera a forma de leitura. Camas imensas, quer dizer, a cama se tornou um objeto de dificuldade, um objeto, um obstáculo. Aonde me levas todas as noites? Pé morto, você está em mim, mas é um prenúncio do meu fim. Para onde me levas? Corro entre fezes de infância, lençóis. Isso aqui lembra um pouco o Ferreira Goulart, né? Eu lembro um pouco Ferreira Goulart no poema Sujo, mas olha só, as fezes da infância que me invadem, essa escatologia, né? Papai já fiz, o pai, a infância, as fezes vão aparecendo, esta ruína do corpo que se transforma numa pesquisa de memória, hospitalares ruas, a cidade que não dorme, onde vozes barrocas enchem o ar. Olha que interessante. De paina que esse, né? Aquele negocinho que põe dentro dos bichinhos, né? Aquele enchimento, né? De paina sufocante, o amigo sem corpo zomba dos amantes a rolar na relva. Por que me deixaste, pé morto? Quer dizer, os amantes rolam na relva, estão cheios de vitalidade e eu estou morrendo. Por que me deixaste, pé morto, a sangrar no meio de tão grande sertão? Não, não, não. Veja que a negação, né? São fases do luto aqui. Aqui estou, Dora Ferreira da Silva, Dora no teu colo, que vira uma musa quase Árcade na boca dele aqui, né? Com o teu princípio de tudo me pega, me embala, me protege, fosse sempre minha mãe e minha filha. Então essa condição da mulher que o protege da perda de si mesmo, da perda da sua própria morte. Sensacional. Dizem que ontem à noite um inexplicável morcego assustou os pacientes da enfermaria geral. Entrou um morcego mesmo? Não entrou um morcego? Nós não sabemos. Mas o morcego entra aqui como índice, como metáfora do absurdo, da perda do sangue, né? E que depois todos os rolos de gás apareceram sujos de vermelho, inexplicavelmente, quer dizer, teve que estancar o tanto de sangue que saía daquela perna. Olha os 5, que lindo. Chegou a hora de nos despedirmos um do outro, minha cara. Data vermibus, perna esquerda, a las 12 en punto de la tarde vão nos separar. Professor, por que ele usa aqui várias línguas, né? Vamos ver o data vermibus. Data vermibus significa... Os latinos diziam que a carne foi feita para ser dada aos vermes. Daí surge a palavra cadáver, né? Então vai ser dada aos vermes a perna. Professor, por que outras línguas? Já te explico. Ad eternitatem, para sempre, pudicamente envolta, né? Pudicamente, uma pudica ingênua, num trapo de pano, como se fosse um bebê nascido, vão te levar da sala de cirurgia para um outro cemitério ou lata de lixo que importa, já não existe mais. Lugar onde ficarás à espera a seu tempo e hora do restante de nós. Você vai primeiro. Agora atenção, né? Por que outras línguas? Primeiro, porque ele era um tradutor, né? Um grande tradutor. Segundo, porque diante do trauma, do extremo do trauma, é preciso exprimir-se em outras línguas, porque a nossa linguagem não dá conta, a linguagem não dá conta de dizer, e aí eu recorro a outras línguas. Novamente concretizo no poema 6, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, nenhuma perna é eterna. Essa é braba, né, cara? Olha como ele cria a grafia.
Veja que ao mesmo tempo nós temos aqui o tema do destino, né? Caminho aqui, caminho aqui, caminho aqui, caminho aqui, caminho aqui, só aqui, só aqui. Então o tema do destino entra aqui na perda dessa perna. Fantástico este poema do José Paulo Paes. Excelino também. Longe do corpo terás doravante de caminhar sozinho até o dia do juízo final. Olha o misticismo em torno da perna. Tem um quê de simbolismo no José Paulo Paes. Não há pressa, nem o que temer haveremos de oportunamente te alcançar. A gente vai chegar, fica tranquilo, a morte é certa. Agora eu sei porque perdi meu pai, perdi minha perna, que a morte existe. Na pior das hipóteses, se chegares antes de nós ao juiz, coragem, não tem desculpa, lembra-te de nada. Os maus passos, quem os deu na vida foi a arrogância da cabeça, a foiteza das glândulas. Observe que ele dá dois motivos aqui para os erros da vida, né? Ele fala da cabeça, que é a razão, e fala da glândula, que é o corpo. Observe que são duas leituras diferentes do que é o Kindle, ajuda? Duas leituras diferentes do que é humano. A cabeça, a razão, não tomou boas decisões. A razão me impeliu aos erros e você caminhou errado por culpa da cabeça, mas as glândulas também, o instinto, o desejo carnal sexual. Quase Platão e Aristóteles, né? Mentira, quase Aristóteles, cabeça, Diógenes, né? O cínico, certo? Então quer dizer, o desejo sexual e também a razão, de um ou outro, tanto faz, nos levaram, mas não te preocupes que no instante final estaremos juntos, pronto para a sentença, seja ela qual for contra nós, lavrada as perplexidades de ainda outro lugar. Ó, maiúsculas alegorizantes, cria aqui uma alegoria, algo simbolista. Esse lugar é uma ideia de lugar, não é um lugar concreto, ou a inconcebível paz do nada, niilismo, né? Niilismo, um ateísmo, um niilismo, não há nada. A bengala é sensacional. Contigo me faço pastor do rebanho dos meus próprios passos. Ou seja, o tema do destino, que o Zé Paulo Paes, como bom tradutor, conhecia muito bem dos textos antigos. Ou seja, a bengala é o apoio que levou o Édipo, tá ligado? O Édipo rei, né? Édipo fura os próprios olhos e aí depois ele se apoia em uma bengala. Vamos ver a imagem aqui do Édipo, te mostrar. Então tem o tema do destino, né? Aqui nós temos primeiro a bengala do Édipo caminhante, o Édipo aqui desafiando a esfinge, mas depois temos a bengala do Édipo que vai ser cego, né? Aqui, será que tem uma imagem do Édipo já cego? Aqui tem um Édipo cego, né? Então o Édipo já cego, que aí vai precisar de uma bengala, por quê? Porque ele está cego. Então de uma forma ou de outra a bengala aparece como índice do destino. Lembra do Édipo que foge de Corinto para não matar o pai, não casar com a mãe, acaba matando o pai no caminho, casa com a mãe quando chega em Tebas, não adianta nada. Ele acaba cumprindo o destino, por quê? Por fugir do destino. Então esse é o tema aqui. Não é possível, não é lícito, não é bacana fugir do destino. Aí vai, né? Sensacional. Ó, Édipo curioso de suas próprias trevas. Ó, o Édipo aqui, não tô maluco. O Édipo está referenciado aqui, tá? E aí vai, tá? E aí vai, continuamos, portanto, aqui nesses temas shopping center, televisão, temas da modernidade, essa visão da modernidade típica do século XX, que ainda é essa modernidade ligada à TV, ligada à rádio, às grandes mídias, que não é ainda a modernidade das mídias sociais, é uma outra modernidade. E acho que aqui, galera, a gente conversou bastante coisa importante sobre esse livro. Acho que você está bem encaminhado para seguir para a sua provinha e eu desejo a você toda a sorte do mundo. Qualquer coisa, me procura, eu estou por aqui. Deixe o seu like nesse vídeo, porque foi um vídeo que te ajudou, não foi? Foi, né? Então, deixa o seu like se ficou até agora no vídeo. Se inscreve no canal, que vem muita novidade por aí. Meu nome é Bruno Malavolta, foi um prazer tê-lo aqui, jovem Padawan. Um beijo, um queijo, nós estamos juntos e adeus. Pera aí, como manda a tradição?